Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise assim bem aprofundada de um material que eu achei fascinante. Opa, vamos lá. É um artigo do site teológico chamado Povos Bíblicos. E a premissa ela é simples, mas muito, muito poderosa. Uhum, A história de Israel, como a gente conhece pela Bíblia, sabe? Ela não aconteceu numa bolha. de jeito nenhum. Ela foi totalmente moldada por um elenco complexo de nações, vizinhas, de rivais e até de grandes impérios que estavam ali ao redor. Isso mesmo. E o que eu acho mais legal nessa abordagem do artigo é que ele nos força a olhar para o contexto, né? Exato. Sem entender os vizinhos, a gente simplesmente não entende o protagonista da história. Perfeito. Então a nossa missão aqui hoje é exatamente essa: é mergulhar nesse universo para entender quem eram esses povos. Certo. E, talvez mais importante, como é que as interações com eles, as guerras, as alianças, os casamentos, as trocas culturais, foram, assim, cruciais para forjar a identidade, a fé e até a estrutura política de Israel. Uhum. A ideia é sair do óbvio e entender o cenário completo. Concordo plenamente. E é fundamental a gente lembrar que cada uma dessas interações que o material descreve, não é só uma nota de rodapé na história. Não mesmo. Uma batalha perdida, uma aliança política, um exílio, tudo isso eram pontos de inflexão. Eram momentos que forçaram os israelitas a se perguntarem: tá, quem somos nós? No que a gente realmente acredita? Como a gente deve se organizar? É uma redefinição constante, então. Exatamente. É a diferença, sabe, entre só ler uma lista de nomes de povos e entender a teia de relações que, ao longo de séculos, deu forma a uma nação. Ótimo ponto. Então, que tal a gente começar pelos mais próximos? Boa. O artigo fala de vizinhos que, curiosamente, eram também considerados parentes. Quem são esses povos e o que essa relação, familiar, significava na prática? Então, estamos falando principalmente dos amonitas e dos moabitas. Certo. A tradição bíblica coloca os dois como descendente de Ló, que era o sobrinho de Abraão. Ah, então eram primos. Isso. Na prática, os transforma em primos distantes dos israelitas. E como acontece em muitas famílias, né? Sei bem. Essa proximidade toda gerava uma rivalidade que era ainda mais intensa. Não era uma inimizade entre estranhos, era uma disputa de vizinhança, cheia de história e ressentimento. Uma rivalidade familiar, que é sempre a mais complicada. E o artigo dá exemplos de como essa relação era complexa, né? Não era só guerra o tempo todo. Não, de jeito nenhum. A complexidade é a chave. Uhum. E o exemplo mais brilhante que o material destaca é a história de Ruth. Ruth, claro. Ela era moabita, pela lógica da rivalidade, ela deveria ser uma inimiga, uma outsider. Uma estrangeira. Exato. No entanto, ela não só é acolhida em Israel, como a lealdade e o caráter dela são tão marcantes que ela se torna a bisavó do maior rei de Israel, o rei Davi. Nossa, E, por consequência, ela entra na linhagem messiânica. uau. Isso quebra completamente a ideia de um conflito, sei lá, preto no branco, né? Totalmente. Uma mulher de um povo rival se tornando uma figura central na história da realeza de Israel. Exatamente. Mostra que as relações humanas, os laços de lealdade, os casamentos, eles eram forças tão poderosas quanto os exércitos. Faz todo sentido. E o artigo traz outro caso que ilustra isso de uma forma um pouco diferente. A história de Balaão. Ah, o profeta. Isso. O rei moabita contrata esse profeta Famiso com uma missão bem clara. Vá até ali e amaldiçoe o povo de Israel. E não dá muito certo pra ele. Pois é, pro desespero do rei, toda vez que o Balaão abre a boca, em vez de maldições, o que sai são bênçãos. Que incrível. Isso revela uma perspectiva teológica muito profunda, sabe? Para os escritores bíblicos, mesmo as intenções mais hostis dos inimigos estavam de alguma forma sob o controle de um plano maior. Que interessante. Então, saindo dessa vizinhança cheia de dramas de família, o artigo nos leva para os conflitos que parecem ter definido a posse da terra em si. Isso. Aí entram os cananeus. O que tornava esse conflito tão central para a formação de Israel? Com os cananeus, a questão era bem diferente. Eles eram os habitantes originais da terra, organizados em várias cidades-estado. Ok. E segundo o artigo, a disputa aqui ia muito além do território.
O cerne do conflito era religioso. Ah, entendi. As práticas politeístas dos cananeus, seus rituais, seus deuses, tudo isso era visto como uma ameaça existencial à fé monoteísta de Israel. Uma ameaça à identidade. Exato. A grande preocupação não era apenas conquistar a terra, mas purificá-la. Era uma batalha pela alma da nação. Entendi. Então era uma luta pela identidade religiosa, para definir no que Israel acreditava. Uhum. Mas o artigo fala de outros adversários formidáveis, os filisteus. Eles parecem ser os grandes vilões de uma fase inteira da história, com personagens icônicos como Golias. Sim, os grandes adversários. Esse conflito com os filisteus era do mesmo tipo que o dos cananeus? Essa é uma ótima pergunta, porque a natureza do conflito era fundamentalmente diferente. E o impacto também. Como assim? Os filisteus, que o artigo identifica como um dos povos do mar. Certo. Um grupo de migrantes. Exato, um grupo com tecnologia militar mais avançada que se assentou ali na costa. Eles representavam uma ameaça militar e política muito mais organizada. Ah, tá. Eles tinham armas de ferro, exércitos bem estruturados, uma estratégia de expansão. E daí vem as grandes histórias. Daí vem as histórias mais épicas, né? Sansão e suas batalhas, a humilhação da captura da Arca da Aliança e, claro, Davi contra Golias. E qual foi o impacto real dessa ameaça constante? Foi só uma série de batalhas épicas? Não, foi muito, muito mais profundo. O artigo deixa claro que a pressão militar contínua e a superioridade tecnológica dos filisteus foram o catalisador para a maior transformação política da história de Israel. Uau! Como assim? As 12 tribos, que antes viviam de forma descentralizada, meio dispersa, perceberam que não iam sobreviver sozinhas. Precisavam se unir. Precisavam se unir. Essa ameaça externa forçou as tribos a se juntarem e a pedirem por um rei. Ah! A monarquia nasce daí. Em outras palavras, a monarquia israelita, com Saul e depois com Davi, nasceu diretamente da necessidade de criar uma frente unida contra os filisteus. Que insight poderoso! Então, se a gente pudesse resumir... Resumindo, a luta contra os cananeus foi uma batalha pela identidade religiosa de Israel. Certo. Já a luta contra os filisteus foi uma batalha pela sobrevivência e pela consolidação política. Uma definiu a fé, a outra forjou o Estado. E ambas foram cruciais. Absolutamente cruciais. É incrível como as suas rivalidades locais forjaram a nação. Mas Israel não vivia isolado, né? Como essa nação recém-formada se posicionou no cenário geopolítico da época, com as superpotências como o Egito, que estava logo ali do lado? A relação com o Egito é uma das mais complexas e duradouras de toda a Bíblia. Imagino. O artigo aponta para uma dualidade que é fascinante. De um lado, o Egito funciona como um lugar de refúgio em tempos de crise. Certo. Foi para lá que a família de Jacó foi durante a fome, e séculos depois a própria família de Jesus foge para lá para escapar de Herodes. Um porto seguro. Mas a imagem mais forte que a gente tem do Egito na Bíblia é exatamente o oposto, não é? Exatamente o oposto. O Egito é também o epicentro da opressão, o lugar da escravidão que durou 400 anos. O Êxodo. E a libertação dessa escravidão, o Êxodo, se torna o evento fundador da identidade de Israel, é o momento que define Deus como libertador e Israel como seu povo escolhido. Então ele é os dois ao mesmo tempo. Exato. O Egito é ao mesmo tempo o lugar da salvação e o lugar da servidão. É refúgio e prisão. Essa tensão define a relação deles por séculos. Uau, é muita coisa para absorver. Seguindo a linha do tempo, depois do Egito, o mapa do poder na região muda drasticamente. Sim. O artigo nos apresenta os assírios, e a imagem que ele pinta é a de uma força militar brutal. Qual foi o papel deles na história de Israel? Os assírios eram a personificação do poder militar implacável, e o impacto deles foi devastador. Em 722 a.C., eles conquistaram o reino do norte de Israel, que era a maior e mais rica parte da nação que estava dividida. Certo. E a política assíria era cruel e estratégica. Eles deportaram em massa a população local, espalhando todo mundo pelo império. Para quebrar a identidade. Exatamente. Para quebrar a identidade nacional. O resultado foi o desaparecimento histórico do Reino do Norte.
o que ficou conhecido como as 10 tribos perdidas. E a história se repete de certa forma, porque depois dos assírios surgem os babilônios. Sim, os babilônios seguem um roteiro parecido, mas o alvo deles foi o Reino do Sul, Judá. Ah, o que restou? O que restou. Em 586 a.C., eles conquistam Jerusalém, fazem algo que era impensável. Destroem o templo. Destroem o Templo de Salomão, o centro da vida religiosa judaica, e levam a elite da nação para o exílio. É o famoso cativeiro babilônico. Nossa. Do ponto de vista militar, é uma história de derrota total, mas o material sugere que o impacto foi muito além disso. A verdadeira crise aqui foi outra. Que crise foi essa? Foi uma crise teológica profunda. A pergunta que ecoava entre os exilados era devastadora, sabe? Como isso pôde acontecer? Claro. Se somos o povo escolhido, como nosso Deus permitiu que a gente fosse esmagado por nações pagãs e que o templo dele fosse destruído? Uma crise de fé. Total, e foi no esforço de responder a essa pergunta que a fé judaica passou pela sua maior transformação. Durante os 70 anos de exílio, eles repensaram a relação com Deus, a importância da lei e desenvolveram uma teologia muito mais sofisticada. Então a tragédia virou força. A tragédia do exílio se tornou o período de maior produção literária e teológica da história de Israel. É impressionante. A ideia de que uma derrota total pode se tornar a maior fonte de força de um povo é realmente contraintuitiva. Muito. E no meio desses gigantes militares, o artigo menciona outro povo, os arameus. Eles também foram conquistadores? Não, e é por isso que eles são um exemplo tão interessante. Os aramós não construíram um império militar como a Assíria ou Babilônia. A conquista deles foi cultural. Cultural, como assim? A língua deles, o aramaico, era simples, eficiente e se espalhou pelo comércio, pela administração. Ah, entendi. E essa troca é fascinante. Mostra que o campo de batalha nem sempre era militar, sabe? A influência sutil. Exato. A cultura mais influente às vezes vencia através do idioma, das ideias. O aramaico se espalhou tanto que virou a língua franca de todo o Oriente Médio, tipo o inglês é hoje. Que interessante. Chegou um ponto em que, na época de Jesus, séculos depois, o hebraico era uma língua mais restrita aos textos sagrados, e o idioma falado no dia a dia em Israel era o aramaico. Então, enquanto os impérios lutavam com exércitos, Os arameus conquistaram o cotidiano das pessoas com a sua língua. isso muda tudo. E nos leva a um ponto de virada na história, quando os babilônios são, por sua vez, conquistados por um novo império, os persas. A grande virada. O que o artigo destaca sobre a chegada deles? A ascensão da Pérsia sob o comando de Ciro Grande é um dos eventos mais surpreendentes da narrativa. Em 539 a.C., ele conquista a Babilônia. Uhum. Os judeus exilados lá provavelmente pensaram, ok, trocamos o mestre por outro. Só mais um conquistador. Mas Ciro faz algo que ninguém esperava. Ele emite um decreto oficial permitindo que os povos deportados, incluindo os judeus, voltem para suas terras e reconstruam seus templos. Mas por que ele faria isso? Era pura benevolência? A política de Ciro era genial. Em vez de governar pela força bruta, como os assírios, ele promovia a tolerância e, com isso, ganhava a lealdade dos povos conquistados. Uma estratégia inteligente. E para os judeus isso foi um milagre. E o artigo destaca um detalhe que mostra o tamanho do impacto disso. A Bíblia chama Ciro, um rei estrangeiro, pagão, de ungido do Senhor. Nossa, um título que era para os reis de Israel. Exatamente. É um reconhecimento impressionante de que eles viram a mão de Deus agindo por meio de um governante de outra nação. E a influência persa não para por aí. Certo. Tem a história da rainha Ester. Exatamente. A história de Ester, que o artigo também menciona, mostra o outro lado da moeda. Certo. Uma jovem judia se torna rainha do vasto império persa e usa sua posição para salvar seu povo de um genocídio que estava planejado. Mostrando a influência deles lá dentro. Isso. Revela que os judeus não eram apenas receptores passivos da política persa. Eles também estavam ativos e influentes dentro da própria estrutura do império. Então, o que a gente pode tirar desse período persa? Qual foi o grande legado? O legado foi a sobrevivência e a restauração.
A política de Ciro permitiu que o judaísmo não só sobrevivesse, mas se reconstruísse em Jerusalém. Uhum. E, teologicamente, isso solidificou uma visão de mundo muito mais ampla, a de que Deus não age apenas através de Israel, mas pode usar qualquer nação ou rei para cumprir seus propósitos. Entendi. O fim do exílio não veio por uma vitória militar de Israel, mas por um ato político de um rei estrangeiro que foi interpretado como um instrumento divino. Isso muda radicalmente a perspectiva de como a história funciona. Que jornada! Olhando para trás em tudo que a gente conversou, fica muito claro que a identidade de Israel não nasceu pronta, né? Nem um pouco. Ela foi forjada, testada e refinada no calor dessas interações com todos esses povos. Uhum. Cada evento, um casamento com uma moabita como a Ruth, uma batalha contra um filisteu como Golias, um decreto de um rei persa como Ciro, deixou uma marca que moldou a política, a fé e a história de Israel para sempre. Perfeitamente resumido. E, para encerrar, eu queria deixar uma reflexão final, um pensamento que o próprio material nos provoca. Manda! Além de todos esses grandes impérios e inimigos famosos que a gente discutiu, o artigo cita quase de passagem outros povos, como os queneus. Queneus? Nunca ouvi falar muito deles. Pois é, eles são descritos não como adversários, mas como uma tribo nômade que, em geral, convivia em paz com Israel. Eles não causaram crises teológicas nem grandes guerras, mas estavam ali, sabe, presentes em vários momentos. Uma presença mais silenciosa na história. Exatamente. E isso me leva a uma pergunta, uma provocação para quem nos ouve. Ótimo. Se as grandes guerras contra impérios como a Assíria e a Babilônia moldaram a grande história e a teologia de Israel, de que maneiras as interações mais silenciosas, cotidianas e pacíficas com povos como os queneus podem ter moldado a cultura do dia a dia, os valores comunitários, as práticas de hospitalidade e as tradições de uma forma que os registros históricos, sempre tão focados em reis e batalhas, talvez não tenham conseguido capturar por completo?